como é o último domingo do mês, sempre fazemos um tempo para orar para nossas famílias. Por isso, coloque no seu calendário telefônico, todo último domingo do mês, nós dedicamos um culto ao Senhor, onde oramos a favor das famílias, a favor dos casamentos, a favor dos filhos. Por isso é muito importante o casal estar, os filhos, os pais estarem aqui para esse tempo em que nós oramos pela família. Nossas Bíblias, primeiro livro das Crônicas. E antes da leitura, eu gostaria que você me ajudasse com esse irmão do seu lado. Pergunte a ele como é que está a família dele. Como é que vai a sua família? Não, de novo, como vai lá na sua casa, as coisas, como vão as coisas na sua casa? Muito bem. Nossas Bíblias, primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, o verso 20 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eliada, Taate, Zebade, Sutela, Ezer e Eliade. Estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai, Efraim, lamentou sua morte por muito tempo e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com a sua esposa e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Será. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzen-Será. Os descendentes de Efraim foram Refa, Rezef, Tela, Taã, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Palavras do Senhor. Oremos, irmãos queridos. Pai, tem chegado a hora da transmissão da Tua palavra. Não importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que essa palavra seja ministrada, seja revelada pelo Teu Espírito Santo e ela possa encontrar lugar em cada coração. Não importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Fala, ó Deus. Em nome de Jesus. Hoje é o dia alusivo à família. Abençoe os nossos lares, as nossas casas, os nossos casamentos, os nossos filhos, netos. Toda nossa descendência seja bendita do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos amados, hoje eu quero conversar com a igreja, conforme temos anunciado, sobre superar nem sempre é fácil. Superar
nem sempre é fácil. E eu estava ontem lendo sobre a dor que mais dói. A dor que mais dói. Se você fosse parar para fazer uma avaliação, você conseguiria distinguir, decifrar a dor que mais te doeu? Você conhece alguém que sofreu uma grande perda e se recuperou rapidamente? Viver e superar diariamente. Superar o quê, irmãos amados? Superamos ou superar a nós mesmos. As situações contrárias e os desafios do dia a dia nos fazem compreender que, de fato, superar nem sempre é fácil. E os problemas familiares não são novidade para ninguém. Fato é que todas as famílias enfrentam dificuldades. Até mesmo as famílias de pessoas abençoadas por Deus. Em um mundo caído, aqueles que devemos amar mais, a saber, nossas famílias, muitas vezes se tornam aqueles com os quais mais lutamos. A Bíblia registra vários problemas familiares. E quando olhamos para a palavra, no livro do Gênesis, encontramos o primeiro casal, Adão e Eva. O próprio Deus celebrou o casamento deles. Uma hora Eva é seduzida pela serpente e ela come do fruto proibido e Deus aparece, ou seja, ela come, dá ao seu marido e daqui a pouco Deus aparece para tirar satisfação com eles. Quando Deus pergunta a Adão, o que é que você fez? Adão disse, eu não, Senhor. A mulher que me deste, essa é que me levou a comer. E Deus, sempre compassivo, olha para Adão. Eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas é a minha imaginação. Olha para ele, abana a cabeça. Já voltou assim, Adão, e vai agora para Eva. Eva, o que você fez? Senhor, eu não. A serpente é que me fez comer. E eu fico imaginando se Deus tivesse perguntado à serpente o que ela fez. O diabo ia dizer, o Senhor me expulsou do céu, agora tem que aguentar as consequências. Minha imaginação. E aí se instala um conflito conjugal. E eu me pergunto como é que Adão, agora eles foram expulsos do jardim, como é que Adão e Eva conviveram depois da expulsão? Eles brigaram na presença de Deus. Então, todas as discussões que as mulheres começam, elas imitam a Eva. E todas as brigas que os homens eles começam, eles imitam quem? Adão. Eles culpam Adão. Está lá. Imitam Adão. E aí eu encontro, irmãos amados, a rivalidade entre os irmãos. Há irmãos que não se falam. Não baixa a cara, não. Há irmãos
de sangue que não se toleram. Onde é que esses irmãos copiaram o comportamento? Olha para a Bíblia. Vemos na história de Caim e Abel, um matou o outro. Vemos ainda a experiência de Jacó e Esaú. Jacó, juntamente com a mãe, trama, engana o pai Isaac, e Jacó ficou 20 anos fugido de casa, porque o irmão prometeu matá-lo. E onde surge o ciúme entre as esposas? Cadê ela ciumenta? Cadê a esposa ciumenta? Onde é que as mulheres ciumentas copiaram o comportamento? Uma das consequências negativas da poligamia é encontrada nas histórias de Ana e Penina, Lia e Raquel. Elas faziam ciúmes. Problemas de herança familiar. Cadê os irmãos aqui que andam a lutar por causa da herança? O pai não morreu ainda, mas já está a lutar. Uns até já começam a orar, pai, manda já, vai, caminha já, para ver se a coisa fica. E depois começam as discussões nas famílias, começam as brigas familiares por causa de terreno. Eu acho a minha avó espetacular. Ela disse, não vou vos deixar coisas materiais, né? Para vocês não lutarem. A melhor herança que eu vos posso deixar é a palavra de Deus. E fez ela muito bem nos ensinar isto. Veja lá. E onde é que nós vemos esse comportamento? Encontramos na história de Gileade, que era casado, e a Bíblia diz que ele era um homem bom, mas envolveu-se com uma mulher prostituta, e ela engravidou e nasceu Jefté. Para ele não crescer na casa de prostituição, ele pegou o filho e levou para a casa da mulher casada. Isso aqui tem alguma semelhança com a pessoa que você conhece? Ele levou o filho para a casa da mulher casada para crescer com outros irmãos. Quando ele morreu, os irmãos dele disseram, você não é filho da nossa mãe, você é filho bastardo, gerado fora do casamento, fora da nossa casa, para não herdar com eles a herança que o pai deixou. Essa Bíblia é interessante, né? Está aqui. Veja lá, Eli e Samuel tiveram que lidar com filhos desobedientes, que não andaram nos seus caminhos. Samuel foi um profeta, um juiz, um sacerdote, mas a Bíblia diz que ele não teve substituto. Por quê? Porque os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E eu digo sempre aos meus filhos, que Deus os ajude, que eles se convertam de fato, que eles amem ao Senhor de fato, que eles sejam crentes de fato, porque o fato de o pai ser pastor não garante que eles sejam salvos já. Então, o fato de você, mãe, pai, frequentar a igreja, pagar, entregar os seus dízimos, cantar no coro A ou coro B, não faz dizer que seus filhos, eles serão exatamente como você é. E Samuel e Eli tiveram essa experiência. E Eli, os filhos deles foram mais longe. Eles comiam a carne do sacrifício que era para Deus. As mulheres que iam no templo levar as oferendas, eles dormiam com as mulheres, tadinha das senhoras. Eles não andaram no caminho de seus pais. Vejam lá. Vejo o profeta Oseias, passou por muitas dificuldades conjugais. Vai ler o profeta Oseias.
A Bíblia diz que a mulher dele era prostituta. E ele aí fica imaginando, daqui a pouco Osé está lá a dormir com a mulher do lado. Quando ele acorda, ela não está lá. Foi aonde? Foi na casa. E ele tem que sair. Osé vai buscar a tua mulher, ele tem que sair para ir buscar a mulher dele lá na casa dos coisas e volta com ele em casa novamente. Tá. É outro dia, tem que dormir outra vez. Está aqui, cadê ela toda? Cadê ela? Não está, está lá na casa. E a tradição diz que uma vez os amantes da mulher de Oséias queriam, ela não tinha mais valor depois do pecado, ele suga qualquer pessoa, ela perdeu a beleza, perdeu o encanto, e eles queriam leiloá-la. E a Bíblia diz que o profeta Oséias foi lá no leilão, pagou um preço alto para trazer de volta a sua esposa para casa. E é isso que Jesus fez conosco. Pagou um alto preço para poder nos resgatar da maldição do pecado. Então, no texto que lemos, nós vemos agora Efraim. Quem é Efraim? Diga assim, Efraim significa duplamente abençoado. Efraim é filho de José. Quando José foi governador do Egito, depois de ser vendido pelos seus irmãos, nós conhecemos a história, lhe nasceu 2 filhos com Asenate. O primeiro, ele deu o nome de Manassés. Manassés significa aquele que perdoa, ou esquecimento. Ou seja, diante da rivalidade com os irmãos terem vendido, ele disse, mas já passou muito tempo, Deus me abençoou, então para provar o meu esquecimento, o meu perdão aos meus irmãos que me venderam, então toda vez que ele olhasse para Manassés, ele tinha que lembrar que ele perdoou os irmãos. Só que quando nasce o segundo filho, já perdoou, ele agora eu tenho que vencer, então vai chamá-lo Efraim. Efraim significa duplamente abençoado. Nesta cultura, quem abençoava os filhos eram os avós, ou seja, os pais é que abençoavam. E se cria muito na bênção profética do pai. O pai, o patriarca, é que abençoava. Então José pega os seus 2 filhos, que estão aqui, vai levar o meu pai, Jacó, para ele abençoar. E quando o pai ministrasse a bênção, ele tinha que colocar a mão direita na cabeça do mais velho e a mão esquerda na cabeça do mais novo. Só que Jacó, já mais velhinho, mais de 100 e tal anos, ele pega, aí na hora que ele vai abençoar os netos, ele cruza as mãos e coloca a mão direita na cabeça do menor, que era o menor, Efraim, e a mão esquerda na cabeça do mais velho, que era Manassés. Quando José viu, pai, o senhor deve estar enganado. O mais velho é esse aqui que tem que ser abençoado, e esse aqui não. Jacó olha para isso, meu filho, fica tranquilo, eu sei o que eu estou a fazer. Ou seja, o mais velho vai servir o mais novo. Por isso que Efraim é duplamente abençoado. Ele foi abençoado. Não sei na sua casa, mas lá em casa nós temos a cultura de pedir a bênção dos pais. Ele acorda, bom dia, bênção pai. Vamos para a escola, bênção pai. Volta da escola, bênção pai, bênção mãe. Porque se acredita biblicamente que o pai e a mãe representam um Deus todo-poderoso. E o pai e a mãe têm a obrigação de abençoar os filhos. Por isso eles pedem a bênção. É da cultura. Então José, ou seja, Jacó, abençoa duplamente a Efraim. E aqui começa. Quem é então Efraim? Agora Efraim cresceu, casou e criou, construiu a sua própria família. E aqui eu quero destacar, irmãos amados, que Efraim, o homem duplamente abençoado, viveu sérios problemas na sua família. E alguém vai dizer assim, pastor, e quem
não tem problema familiar. Espera aí, comigo. Primeiro aspecto, veja lá. O assassinato de seus filhos, versículo 21. O texto diz que Zebade, Sutela, Esse e Eliade, estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores, dos arredores de Gad. E eu acho interessante. Por que Deus colocou essas coisas na Bíblia? Por que o Senhor registra esses detalhes da Bíblia? Irmãos, para chamar a nossa atenção e termos cuidado, olhem vocês que situação. Os netos de José, e nesta altura José era o governador do Egito, vejam vocês, filhos de um homem duplamente abençoado, são ladrões de gado. E eu fico pensando, e sabe que quando você é dirigente, você fica comprometido, né? As crianças têm que obedecer os professores. Aí, certo dia, um dos meus filhos escapou, saiu. E na hora de procurar a criança, cadê o menino? É o filho do pastor que saiu. Eu pensei que fosse uma criança que saiu. Mas é o filho do... Por que é o filho do pastor que saiu? Não é uma criança que saiu. Podia ter dito que foi uma criança que saiu. Pegou a coisa? Pode até ser uma coisa natural. Não é? Agora você vê filhos, ou seja, netos do governador do Egito, o homem mais importante daquela época. E o pai dele era duplamente abençoado. Se falar assim, olha, aquela mãe, qual mãe? Aquela mesmo, aquela lá, para lembrar é difícil. Filho, então se desviou. Foi, ok. Fala ainda aqui o nome de um dirigente aqui que se desviou para a repercussão da coisa. Nós somos assim. Nós somos assim. Vejam vocês, irmãos. Isto mancha a história desta família. Que pai, que mãe quer ter um filho ladrão? Nós que crescemos no bairro, vimos cenas dessas, mães a esconder os filhos debaixo da cama, a polícia vai chegar, ela está escondendo, mãe faz isso, não tem nada a ver, mãe faz isso. Também conheço outras mães nervosas. Cometer, está aqui, está aqui, está aqui. Leva a mãe para corrigir o comportamento, mas viram muitas mães defenderem. Mas o detalhe é, irmãos amados, que essa história mancha esse comportamento, mancha a família. Aqui até tem um bonito, tem um ladrão. Onde nós percebemos aqui? Gatuno. Se mesmo tua mãe está ouvindo, mas se mesmo teu filho é gatuno, você no bairro. É uma coisa pesada, uma coisa feia. Vejam vocês. Que pai, que mãe quer ter um histórico de família abençoada, suportaria uma coisa dessas? O avô era o governador do Egito, vejam vocês. Efraim, o filho caçula de José, era um marco de prosperidade, da bênção de Deus, recebe do avô a bênção profética, de que seria pai de nações, agora tem 2 filhos, ladrões de gado. Como diria alguém, não falem de só um, temos já 2. Está bem? Vejam vocês. Olha aqui. Já pensou que ser um pai piedoso, uma mãe dedicada, ver os seus filhos jogarem fora tudo que aprenderam dentro de casa, a pôr em causa todo o legado da família? Filhos que entram por caminhos escorregadios ferem o coração dos pais. Cadê a juventude aqui? Aí eu amo esses jovens.
Mas eu entro em sofrimento quando eu vejo essas histórias na Bíblia. E saber que qualquer um dos nossos jovens pode estar numa situação como esta. E Deus está dizendo nesta manhã a esta juventude, a esses filhos: tenham cuidado com as vossas escolhas. Os caminhos que vocês percorrem podem envergonhar ao vosso Deus e à vossa família, os vossos pais. Vejam vocês, a Bíblia não relata isso, mas quem sabe esses meninos começaram a roubar coisas pequenas. Coisas pequenas. Vejam vocês, puxa vida, Efraim está lá e daqui a pouco começa a ver o rebanho dele a crescer. Hoje é um cavalo, amanhã um zebu, depois um boi, e está a crescer. E é assim, do tipo, que negócio é esse? A neurociência afirma, eu escrevi aqui, a neurociência afirma que o nosso cérebro é magnífico, mas ele não é perfeito. E uma das particularidades do cérebro é que ele se adapta à desonestidade. Isso é sério, irmãos. Em algum momento a pessoa vai cometer uma desventura ou uma situação complicada, até pode acusar a culpa. Mas a culpa é interessante. Quando você dorme sobre ela, ela vai passando. Ela diminui. E quando ela diminui a pressão, o que geralmente a gente faz? A gente vai lá, ou a pessoa vai lá e faz de novo. Porque a sensação de culpa passou. Então aqui nós vemos esses jovens aqui nesta situação. Agora, o que é mais triste é que esses meninos foram pegos com a boca na botija. Não é tipo, olha, quem roubou ou não? Foram aqui. Não. Eles foram pegos no ato. Eu fico vendo lá, eles estão lá os meninos a tirar, a roubar os gados, e lá os homens ali apontar e tal, e daqui a pouco, puf, caíram os dois. Foram mortos lá. Na hora. Eles nem perceberam que os donos do gado estavam lá vendo. Fica claro que nem sempre os filhos andam no caminho dos pais. E não é porque faltou ensino. Eu vejo muita gente, esses pais são irresponsáveis, esses pais não fazem nada. Até fazem. Olha lá o pai desses miúdos. Olha lá o pai desses miúdos. É verdade que tem muito pai que é negligente. O filho se desvia porque o pai e a mãe são negligentes, são distraídos, não estão nem aí para essas crianças. Mas tem horas que o filho se desvia porque ele quer mesmo se desviar. Os pais falam, os pais choram, os pais gritam muitas vezes, mas eles não querem. Eu ia dizer uma expressão aqui feia, mas eles mandam para a maneira. Eu ia falar outra coisa, nós entendemos. Não querem saber. E eles vão lá e fazem tudo errado. Pior dessa moçada aí, com cara de inocentes, eles não obedecem, fazem lambanças, e quem tem que limpar é o pai e a mãe. Esses meninos, eles se embrenharam em caminhos sinuosos. Cadê o jovem aí? O jovem. Ei, aqui para mim assim a sua mãozinha. Ei, honre seus pais. Cuidado com sua atitude. O seu comportamento pode envergonhar a sua família. Tenha cuidado. Veja lá. Essa onda de globalização sem Cristo está arrebentando com os nossos filhos. E olha o resultado desta tragédia. Versículo 22 diz: por isso Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou. E vieram seus irmãos para consolar. E a palavra hebraica aqui para choro é chorar em voz alta. Eu fico vendo assim, Efraim, os filhos deles foram mortos, assassinados, e ele a chorar em voz alta. Ai, meus filhos, ai, minha geração, ai, esses miúdos. E mais, quando um pai e uma mãe vê seus filhos serem mortos, a viver uma vida desregrada e acabam
falhei. Tem horas que pai e mãe olham os filhos perdidos e não põe a mão na cabeça, meu Deus, e agora? Quando eu errei? E os pais vão se culpando. Ei, cabeção, aqui para mim. Tenha juízo na sua cabeça. Honre seus pais. Eles não merecem tamanha atrocidade. Se seus pais não te quisessem, eles tinham 9 meses para te eliminar. Mas garantiram que você nascesse. E é dessa forma que você paga o sacrifício, o carinho, o afeto, a dedicação deles. Agora vejam para a Bíblia. O que vai acontecer aqui? Ele chora quando eu errei. Chora. Enquanto ele sepultava os filhos, ele chorava. Meu Deus, onde eu errei. Porque além de sepultar os filhos, ainda era tomado de uma culpa. O que eu deixei de fazer. Não sei vocês, mas às vezes, quando eu vou conversar com aqueles miúdos lá em casa, eu faço saber, nós fazemos tudo por eles. Fazemos tudo. Qual é o pai aqui? Quem pai que acorda tanto, pai que acorda cedo aqui? Calma, deixa eu no meio disso aí. Não é por nós. É para eles. Mas com todos os esforços que muitas vezes nós, os pais, fazemos, infelizmente, há filhos que não estão nem aí. Não estão nem aí. Está aqui, veja lá. E eu fui buscar, vejam só, quantos pais não se surpreendem com o comportamento dos filhos que foram criados com tanto amor e carinho. E somos bastante evangelho, e talvez na cabeça de Efraim passava, mas eu os criei tão bem. Olhem só os nomes desses meninos, os nomes deles. Esse do hebraico significa tesouro. 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 E Eliabe significa autêntico, carimbo. Tesouro ladrão? Autêntico ladrão? Não é possível. E Efraim quase se enterra junto com os filhos. Nesta vida já fiz muitos funerais. O tanto de mães que eu já não vi diante das covas dos filhos, quase que se jogam. Já tem que sofrer pela morte deles. Ainda sofrem porque morreram alvejados porque estavam a roubar. Quantos casos de polícias, quantos casos de jovens que foram mortos por causa do mau comportamento. Isso mancha a imagem da família. Segundo elemento, vejam lá. Filhos não planejados. Vamos ainda perguntar, irmão, do seu lado. Você tem certeza que os pais te planejaram? Agora deu assim uma compra agora. E agora, pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Não, é sério. Vem cá aqui para mim. Você tem certeza mesmo que seus pais te planejaram? Irmãos, não é por nada não, mas é sério. Não, vou perguntar de novo. Você tem certeza que seus pais mesmo te planejaram? Agora está tremenda. Versículo 23, vejam lá. Depois Efraim, olha aqui, teve relações com sua esposa e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que muitas vezes um filho nasce sem os pais planejarem que ele nasce. Eu não quero filho, mas se eu não paro com a diversão, uma hora ou outra, os filhos vêm. Não planejou, mas os filhos vêm. E aqui
irmãos amados, aqui para mim, quando esse menino nasceu, Efraim deu o nome de Berias. Berias no hebraico significa desastre, tribulação, desgraçado. Desgraçado significa aquele que não tem graça. Então, Efraim, ainda tocado pela morte dos filhos que foram assassinados, de repente, ele diz, fica imaginando assim, a mulher então, assim no marido dela, mulher, é submissa e tal, para contar então que está grávida de novo, pronto, estou a sentir hoje, parece que aquela coisa não chegou, estou a sentir assim umas coisas estranhas aqui no organismo, porque não tinha hospital, não tinha maternidade, então era uma desconfiança, devia ter um sinal ou outro que indicava que ela estava no estado de mãe. E ela foi na notícia ao marido, quando o marido falou, está grávida, ok, Berias vai ser o seu nome. Ele chamou o filho de desgraçado. Aqui entre nós, meus irmãos, quando eu fiz aquela pergunta, não era para eu que queria gozar com os irmãos. É porque um filho planejado, a gente planeja até o nome. Sim ou não? Estuda o nome, vai ler revista, vai na internet, faz, não é? Vai na Bíblia, vai encontrar o nome. Eu fico vendo muitos nomes, né? Pai que junta o nome com a mulher e vai dar um nome. E fica bonito até, o marido. E a mulher junta o nome, dá um nome assim, tá? É nome. Aí outro, eu amei, fui na Bíblia, fui lá ver Adriela, Zaela, mas fui na Bíblia. E você tirou o nome dos teus filhos? Planeja, sonha, sim ou não? O bebê de não está vai lhe chamar, já tem nome. Quando são planejados. Esses pais aqui, eles não planejaram. Assim que a notícia chegou, ele disse, Berias, desgraçado. Quantas vezes esse menino teve de explicar a razão de um nome tão desagradável como esse? Eu disse aqui que Judas significa louvor. Eu desafio daqui a igreja assim, mamãe que está grávida assim, fala, vou chamar o meu filho de Judas. Quem tem coragem? Por que não dá Judas? Porque o nome é importante, gente. É importante. A identidade da pessoa está no nome. A honra da pessoa está em seu nome. Por isso, quando você falar mal de alguém, tenha cuidado, limpa, lava bem a sua boca, para não comprometer a honra do outro através do seu nome. O nome é importante. Quando você cita o nome do outro, você está comprometendo a honra dele. Chama então já o teu de Judas para ver se vai ficar bom. Vamos. Então vejam vocês. Parece que Efraim é daquelas pessoas que tendem a prolongar sua dor, mesmo quando não é possível abreviá-la, nem mesmo a grande alegria, como o nascimento de um filho, pode atenuar as suas mágoas. Nós vemos pessoas aqui, no dia 1, é dia 1 de quê? Dos finados. Novembro, né? É 2 ou 1? No dia 1 de novembro, saem mesmo de casa para ir sentar na cama para chorar. Não, deixa eu me pregar. Saem mesmo de casa para ir na campa mesmo, não faz mais óbito, já passou há muitos anos atrás, faz mais óbito, chora mais, grita mais, e vai, ei! Para com isso! Temos que nos voltar para a palavra, é de Jesus que nós ouvimos, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Diga aí, sai daí. Cai fora. Deixa a mágoa para trás. Deixa essa dor para trás. Esse choro na capa não vai trazer o que partiu
de volta a vir. Agora imagina, toda vez que Efraim olhasse para Berias, ele olhava e dizia, mais um bandido. Porque é o caso do nome que ele deu ao filho dele. Mais um bandido. Mais um assassino. Ele queria perpetuar a sua dor, irmãos amados. E eu escrevi aqui. Muitas vezes os pais, no ápice da dor, projetam suas frustrações para aqueles que não têm nada a ver. Que coisa tinha a ver Berias com o que os irmãos fizeram? Nada a ver, irmãos queridos. Vejam vocês. E eu vi ainda ontem, quando lia o texto, e eu colocava aqui, temos a tendência de ficar presos naquilo que perdemos. Precisamos celebrar mais as nossas conquistas e as bênçãos que Deus tem acrescentado em nossas vidas. E muitas vezes, a paz que chamam seus filhos, eu vi aqui, e eu escrevi aqui, a paz que amaldiçoa seus filhos quando os chamam de praga. Está os pais aqui que chamam filhos de praga. Essa é minha praga. Está um deles aqui. Olha aqui. A palavra praga significa ação de amaldiçoar. Desejar mais a alguém, maldição. Quando você chama seu filho de praga, está dizendo a eles que eles são uma maldição. Eles são alguém que o mal tem que lhes perseguir. Outros ainda vão mais longe. Chamam o filho de Satanás. Você é meu Satanás. Satanás do hebraico, Satã, adversário associado ao mal. É mesmo essa caricatura que você está dizendo para os seus filhos? Era mais fácil você pegar os seus 5 dedos e falar assim, eu mesmo sou Satã, não e não o outro. Aponta para si. Olha, que mais? Vi ainda. Outro ainda chama o filho de maldito. O que é maldito? Aquele que foi amaldiçoado, condenado, incômodo. Tome cuidado com os nomes que você chama os seus filhos. Veja lá, eu encontrei ainda outros pais que dizem, minha pestinha. O pestinha, cadê eles? E eu fui ler sobre isso. Pestinha significa criança pouco mais que um monstro. Qual? Agora está assustado? Peça perdão ao Senhor e aos seus filhos por todas as vezes que você se pronunciou desta forma com eles. É demais. Essas palavras marcam negativamente a vida dos nossos filhos. Então, pai, seja um abençoador e não um amaldiçoador. Em último lugar, vejam vocês, negligência dos pais, versículo 24. Veja lá. Olha o texto. Sua filha se chamava Ceará. Ela construiu as cidades de Bet-Horon, Baixa, Bet-Alta e Uzei-Será. O que está acontecendo aqui, meus irmãos amados? Efraim está a sofrer por causa dos filhos que morreram, que nem presta atenção que ele tem uma filha. Que essa menina era diferente dos seus irmãos. Por que ela era diferente dos seus irmãos? Porque ela era uma empreendedora. Enquanto os irmãos se enveredaram pelo caminho da ilicitude, da roubalheira, esta menina era uma estudiosa. Ela era empreendedora. Ela estava a crescer dentro de casa, talvez até sem acompanhamento, sem alegria dos pais. A menina estava construindo cidades. E me chamou a atenção aqui um aspecto interessante. Porque muitas vezes, irmãos, muitos pais cometem essas
injustiças com os filhos, sofrem tanto por aquele que está dando problema e deixam de se alegrar por aqueles que estão se comportando bem. Ela tem 5 filhos na igreja, mas por causa de um que não vem, ela não consegue se alegrar. Boa parte deles estão aqui conosco, estão na igreja, estão na casa do Senhor, mas a mãe, por causa do pai, por causa de um, não consegue ter alegria no coração. Não consegue. Vejam vocês, Efraim está a chorar tanto por causa de Ezer e de Eliabe, que ele nem percebe que tem uma menina chamada Será, que está crescendo em estatura, em graça e força, lá na sua própria casa. Talvez você precisa também hoje prestar atenção mais aos seus filhos. Vejam lá, nunca se desviou. Quem tem aquele filho que nunca se desviou? Não, e a gente ouve assim, pai, não, pastor, graças a Deus, aquele meu filho nunca me deu trabalho. Quem tem esse filho lá em casa? Tem que celebrar. Tem que celebrar. As mães, os pais, ficam já cabisbaixos por aquele que não está fazendo nada, só dá trabalho. É assim, os outros estão no bom caminho, não são celebrados. Ei, mães, aqui para mim, as mamães, aqui, ó. Todas as mães, levanta a sua mãozinha assim. Isso, mamães, isso é para vocês. Hoje mesmo vão repor a legalidade. Celebrem aqueles que estão a andar bem, estão a se comportar bem, estão a trazer alegria, dão um bom testemunho. Você é bem falada pela educação deste, daquele e desse. Agora, aqui, com todas as aspas, o malandro é filho. Vamos orar por ele? Sim. Vamos torcer para que ele mude? Sim. Mas precisamos continuar a dar vida àqueles que estão a andar bem. Porque se ele para também pelo caminho, você terá um duplo problema. Não deixe de investir naquele que está a andar bem. Essa menina aqui, os irmãos eram gatunos. Essa menina é arquiteta. Ela é engenheira civil. Ela construiu 3 cidades. E me chama a atenção aqui, irmãos amados, o nome, olha lá, versículo 24. E sua filha era Será, que edificou a Bet-Horon, a alta e a baixa, como também a Uzem-Será. Os irmãos sabem qual é o significado das cidades que essa menina construiu? Sabem? O nome das cidades que ela construiu significa vazio. Os irmãos são inteligentes. Ela constrói 3 cidades e dá o nome das cidades de vazio. O que é vazio, irmãos? Provavelmente essa menina, ao construir as cidades, ela estava construindo com a fotografia do ambiente, do clima que ela tinha dentro de casa. Uma arquiteta, uma engenheira, uma menina obediente, uma menina tranquila, fazia tudo certo, mas não era percebida pelos seus pais. O que eu faço aqui em cima, eu faço por amor, gente. Aqui. Ei, volta para casa. Aquele filhão que acerta, fale com ele. Ei, pai, pega no ombro e diz assim, ei, eu tenho percebido. Eu sei que você tem se esforçado. Eu sei que você está no caminho. Continue assim, força, ânimo. Porque às vezes nós, os pais, quando temos um filho que nos distrai muito por causa do mau comportamento, nos esquecemos dos que estão a andar bem. Quero concluir. Vazio.
Estamos a falar de um homem de Deus, estamos a falar de Efraim, filho de José, de Azenate, neto de Jacó e Raquel, bisneto de Isaac e Rebeca, e trineto de Abraão e Sara. Às vezes, a nossa falta de esperança, a nossa falta de alegria, a nossa falta de comunhão dentro da família, reflete na vida dos nossos filhos. Ei, marido e mulher, os vossos problemas podem afetar os vossos filhos diretamente. E eu quero concluir aqui. Me coloque aqui a próxima tela, por favor. Agora Berias, diga assim, Berias. O desgraçado deu a volta por cima. Olha o texto, versículo 25. E foi seu filho Refa e Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã. Então, meus irmãos queridos, ao contrário de seu pai Efraim, Berias toma algumas atitudes para não permitir que um nome associado à depressão paterna marcasse a sua história. Ele decide reagir àquela situação, valorizando os ganhos. Quando se casa, Berias tem um filho e lhe dá o nome de Refa. Refa significa cura. Sua intenção, irmãos amados, é entender que dali para frente sua história seria desconectada à tristeza do pai, substituída pela decisão de viver. Efraim transfere sua dor para os filhos, ou para o filho, mas Berias rompe o ciclo patológico do seu pai e cria seu filho como uma cura definitiva para suas tristezas. Eu disse aqui e repito, meu pai foi um fumante. Meu pai bebia. Mas eu não sei o que é isso. Eu não trouxe isso para minha casa, para minha família. E aqui nós vemos, irmãos amados, Berias diz, meu pai estava doente por causa dos meus irmãos, mas eu não sou meu pai. Ei, Refa, seu nome é cura. Porque eu fui curado, porque Deus me ama, pelo fato dos meus pais me terem gerado, apesar do nome, eu sou um homem abençoado. Por isso eu me sinto curado. Refa, cura. Veja lá. Nós também precisamos de cura das mágoas, dos ressentimentos, da falta de perdão. Meus irmãos amados, rompam com o passado de amargura. Tem gente aqui que só olha assim, já vê que ela está amargurada. Só olhar assim, está amargurado. É só olhar assim, você vê já a cara, está amargurado. E a palavra é rompa. Perdoar é caminhar sem o peso da mágoa. Rompa. Diga aí, se cura. Refa, se cura. Tem mais? Uma outra atitude que ele tomou, veja lá. Fechando. Viver com metas. Versículo 26. De quem foi filho Ladão, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. Um dos descendentes de Berias, o nome era Ladã. Ladã, diga assim, Ladã. Significa pôr as coisas em ordem. Agora você vai dar essa notícia ao seu irmão e diga assim, ei, coloque as coisas em ordem na sua casa. Coloque as coisas em ordem na sua vida. Em nome de Jesus. Diante da tragédia que se instalou na história da sua família, Berias poderia ter optado em acreditar que aquele era o seu destino, mas ele decide pôr a sua vida em ordem, agora sem depressão, aleluia, sem pânico, sem ansiedade, de bem com a vida, de bem com o próximo e de bem com Deus. Há pessoas que têm a vida bagunçada, cadê elas aqui? Tem gente, não sei vocês, mas eu conheço pessoas que a vida deles é uma bagunça, é tudo assim de papas pro ar, uma coisa bem assim, bem desorganizada, bem bagunçada, nem dá para chegar perto. Diga aí, coloca as coisas em ordem. Organiza a sua vida. Ladã, põe em ordem
ordem à sua vida, sai dessa bagunça, larga a mão da razão, fique com a paz, mas endireita as suas veredas. Pastor, meu marido me deixou. Endireita as tuas veredas, endireita a tua vida, a tua caminhada. Pastor, meu filho está me trazendo muita dor de cabeça. Ei, levanta a mão, ora por ele, mas a vida tem que seguir. Ladã, organiza a sua vida. Ai, pastor, e no meu trabalho, meu chefe pega no meu pé, o colega, eu não pego no meu sapato. Ei, você está lá porque Deus te colocou lá. Caminha de cabeça erguida, porque Todo-Poderoso, Ele está lá com você. Organiza a tua vida, a tarefa é sua. É sua. Para de coitadismo. Organiza a sua vida. Em último lugar, veja lá, Berias, a última atitude de Berias, incluir Deus em seus planos. Versículo 27 diz: de quem foi filho? Nun. De quem foi filho? Josué. O último descendente de Berias recebeu o nome de Josué. Diga assim: Josué. O que significa Josué, meus irmãos amados? O Senhor salva. Josué do hebraico e Yehoshua. Quem é Yehoshua aqui? Jesus. Josué e Jesus são nomes análogos. Ai, meus irmãos, exatamente o homem que Deus levantou para ser o sucessor de Moisés, que vai introduzir o povo até a terra prometida. Dá para perceber a grande mudança ocorrida em Berias. Tudo começa com o desgraçado, mas conclui com o Senhor que salva. Ai, Jesus, eu vejo pessoas com uma vida, ai, pastor, é tão difícil, pastor, tantas dificuldades, tantos problemas, eu não sei mais o que fazer, mas a palavra de Deus é: calma, que eu estou a caminho, e eu vou colocar a tua vida em ordem, e eu vou trazer o Salvador. E ele já veio, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele subiu, e ele há de voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Desde o começo, Berias decide convidar Deus para atuar em sua tragédia, enquanto ele trabalha para superar o seu estigma de maldito. Deus vai ao seu lado, garantindo um bom futuro da sua história, sempre assim. Tragédias cicatrizam, e cicatrizes são as marcas de que você foi ferido, mas sobreviveu para testemunhar a cura de Deus na sua vida.